Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pessoas extraordinárias. Bem-vindos e bem-vindas a mais um significado e conteúdo que pode transformar a sua vida em Cristo Jesus. Estou entregando tema relacionado às leis cristãs dinâmicas da prosperidade, baseado em Romanos 12, 1 e 2, e a conexão com a programação neurolinguística, PNL. Eu já entreguei as 3 primeiras leis. Primeira lei cristã dinâmica. A sua relação com Jesus Cristo muda a sua forma de pensar. Segunda lei cristã dinâmica. Herança divina. Tudo começa pela mente e o coração. Terceira lei cristã dinâmica. Pensamento próspero e poder mental da imaginação. Anote aí a 4ª lei cristã dinâmica da prosperidade. Chave mestra. Chave mestra. Pense nesse sentido. Lance-se feliz e esperançoso às leis cristãs dinâmicas da prosperidade que podem e irão transformar sua vida. Quer saber mais? Ficou interessado? Chave mestra é uma chave modificada que pode ser usada para abrir ou fechar todas as portas, fechaduras, cadeados, trancas e afins. Na versão moderna, existem as chaves eletrônicas, controles remotos, códigos de acesso, senhas e outros tantos modelos digitais. Para cada tipo existe uma espécie de chave mestra. Você já parou para pensar nesse sentido? A Bíblia diz em Isaías 22, 22: Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Esta é a figura profetizada sobre Jesus Cristo. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 1, versículos 17 e 18. Essa chave foi profetizada. Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, versículos 7 e 8. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti
uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Se a Bíblia diz isso, eu acredito. Quarta lei cristã dinâmica da prosperidade. Chave mestra. Eu fico imaginando Jesus Cristo, o Filho de Deus, recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. Está registrado em Mateus 28, 18. As chaves que abriram as portas para a eternidade. Jesus Cristo, Filho de Deus, recebeu toda a autoridade no céu e na terra. As chaves que abriram as portas para a eternidade. Mateus 28, 18. Mas a história não para por aí. Pense nesse sentido. Aquele que tem as chaves, melhor, aquele que é a própria chave da vida, nos deu as chaves do reino dos céus para ligar e desligar, abrir e fechar, permitir e proibir, admitir e demitir, incluir e excluir. Ele, Cristo, declarou em Mateus 16, 19: Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Você já parou para pensar nesse sentido? Jesus Cristo confirmou esta chave em Mateus 18, 18. A Bíblia diz: em verdade vos digo, que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. O livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, nos ajuda a enxergar algumas destas portas que podem ser abertas ou fechadas. As chaves abrem as portas para a salvação por meio da pregação do Evangelho de Jesus Cristo, abrindo os olhos espirituais para enxergar a vida em Cristo. A Bíblia diz em Atos 11, 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Pense nesse sentido. Quarta lei cristã dinâmica da prosperidade. Chave mestra. Pense nesse sentido aqui e agora. Por outro lado, a mesma chave que simboliza a pregação do Evangelho, a mesma chave que salva, condena, aquela que abre, fecha a porta dos céus. A Bíblia diz em Apocalipse 3:23, acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do meu povo. Você consegue entender isso? Eu consigo.
As chaves abrem para o enchimento do Espírito Santo. Atos 10:44, a Bíblia diz: ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Eu fico pensando, Atos capítulo 13, versículos 9 a 11. Por outro lado, quando cheios do Espírito Santo, as chaves impedem a ação de quem luta contra o reino de Deus. Atos 13, 9 a 11, a Bíblia diz: todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Você consegue entender isso? As chaves abrem o caminho para a cura. A chave simboliza a pregação do Evangelho de Cristo. Atos 3:6. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Pense nesse sentido. As chaves abrem caminho para libertação pela autoridade sobre espíritos malignos. Atos 16, 16 a 18. A Bíblia diz: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. Ele, na mesma hora, saiu. Ficou curioso, quer ouvir mais. Por outro lado, a chave leva à morte, como aconteceu no caso de Ananias e Safira, quando mentiram aos apóstolos. Atos capítulo 5, versículo 10. A Bíblia diz: no mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram junto do marido. Pense nesse sentido. As chaves abrem as janelas dos céus para gerarem recursos internos e externos de provisão e sustento. A Bíblia diz em Atos 6:8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ficou determinado? Pense
nesse sentido. Em certo sentido, podemos afirmar que a chave que simboliza a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, em certo sentido, podemos afirmar que a chave que o Senhor Jesus Cristo nos deu é a própria habitação do Espírito Santo em nossa vida, em nosso estado físico, mental, emocional e espiritual. Eu fico pensando aqui agora, eu e você temos acesso e podemos aqui agora abrir as portas da sabedoria, do entendimento, do conhecimento, mas também abrir as portas dos nossos corações para o amor, bondade, misericórdia e uma vida abundante como Deus deseja. Você quer isso? Ficou interessado? Quão iluminado você pode se sentir quando ouve as palavras do rei Salomão registradas na Bíblia Sagrada, Provérbios 23, 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. E depois as palavras de Jó 22, 28. Farás decretos que serão bem-sucedidos, e a luz brilhará em teus caminhos. Através de seus pensamentos, você detém a chave para todas as situações. Você contém em seu interior, em sua mente, o agente transformador e regenerativo pelo qual você pode se transformar no que se deseja. Tudo começa pela mente e o coração. E eu fico pensando, qual o seu desejo mais profundo? Quando você sabe quais são os seus desejos mais profundos, estes podem se realizar de maneira construtiva. Você concorda? Livre-se do que não quer mais para criar espaço para o que deseja. Talvez você pense, eu não sei exatamente o que quero. Pode ser que seus desejos ainda não estejam definidos. Quando você sabe o que quer, é mais fácil se realizar. Nesse caso, comece pensando nesse sentido. Faça aqui agora uma lista das coisas da sua vida que você não deseja mais. Relacione quais coisas você quer que sejam limpas ou erradicadas de sua vida. Afirme para essa lista. Isso também passará, ou então dissolva-se. Pense nesse sentido. O desejo nada mais é Deus batendo a porta de sua mente, tentando dar a você o seu bem maior. Você tem a chave para abrir recursos internos. Você sabe. Perceba que a sua riqueza mental, emocional, sua saúde e felicidade estavam, na verdade, dentro de você, esperando até que fossem irradiados para o mundo interior na forma de pensamentos, emoções, sentimentos, expectativas saudáveis, o que por sua vez
atrairia resultados similares para a sua vida. Quer saber mais? Quarta lei cristã dinâmica da prosperidade. Chave mestra. A Bíblia, a palavra de Deus, fala da lei da prosperidade quando fala de semear e colher, ou de dar e receber. Pense nesse sentido. Você colhe o que planta. Ninguém pode dizer que não planta por falta de semente, pois quem provê a semente é Deus. A regra da lei da semeadura e da colheita diz que a quantidade que colhemos é proporcional ao tanto que semeamos. Você consegue entender a quarta lei cristã dinâmica da prosperidade? Chave mestra. Pense nesse sentido. Você pode ter um grande coração. Grandes corações atraem grandes oportunidades. E hoje, quem são os grandes corações? São as pessoas que ousam pensar e irradiar grandes pensamentos de riqueza mental, emocional e espiritual e de relacionamentos focados em expectativas de sucesso em vez de pensamentos voltados à limitação. Você consegue entender isso? É por isso que eu digo, a preparação mental vem em primeiro lugar. E eu fico pensando, como é notável perceber que tudo pode ser conseguido primeiro na mente. O seu poder mental vai produzir boas oportunidades, trazendo circunstâncias à qualidade de vida. Você tem uma mente próspera. Você tem a mente de Cristo e pensa como Deus pensa através da Bíblia, a palavra de Deus. Eu sei que sei, você sabe que sabe. Vamos recordar as leis cristãs dinâmicas da prosperidade entregues. Primeira lei cristã: a sua relação com Jesus Cristo, Filho de Deus, muda a sua forma de pensar. Segunda lei cristã dinâmica da prosperidade: herança divina. Tudo começa pela mente e o coração. Terceira lei cristã dinâmica da prosperidade: pensamento próspero e poder mental da imaginação. Quarta lei cristã dinâmica da prosperidade: chave mestra. Pense nesse sentido. Até o próximo conteúdo e significado que vai continuar transformando a sua vida em Cristo Jesus para a glória de Deus. Mudando os pensamentos, muda-se a vida. Eu sei que sei, você sabe que Jesus Cristo abençoe sua vida e sua família em todos os sentidos e níveis que você pode pensar e imaginar aqui e agora.